Olá a todas e todos. O nosso programa de hoje da Agenda Mundo é sobre a Turquia no governo de Recep Erdogan, ou Erdogan na pronúncia em turco. Para conversarmos sobre questões internas da Turquia e as jogadas de Erdogan no xadrez da geopolítica, o programa recebe o professor da PUC Minas, Valdeir Eustáquio dos Santos, e o empresário de origem turca, Mustafa Göktepe, radicado no Brasil desde 2004. O professor Valdeir Eustáquio é doutor em Relações Internacionais e pesquisador do Grupo de Estudos do Oriente Médio e Maghreb, vinculado ao Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. O empresário Mustafa é presidente do IPDI, o Instituto pelo Diálogo Intercultural, antigo CCBT, Centro Cultural Brasil-Turquia. O Instituto é ligado ao Hizmet, movimento vinculado ao clérigo turco Fethullah Gulen. O movimento e seus seguidores passaram a ser perseguidos pelo governo Erdogan. Aproveito para pedir à audiência que se inscreva no canal da TV GGN e contribua através do Catarse em catarse.me/Jornal GGN ou da chave de Pix jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade. Bem-vindo à Agenda Mundo, professor Valdeir. Boa noite, e bem-vindo ao programa, empresário Mustafa. Obrigado, Rubim, pelo convite. Eu vou começar a nossa pauta com a questão curda. O atentado recente em Istambul deixou 6 mortos e dezenas de feridos. Uma mulher síria foi acusada pelo atentado e, segundo a polícia, ela pertence ao YPG, as Unidades de Defesa do Povo, uma brigada de curdos sírios ligadas ao PKK. PKK é a sigla do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que desde 1984 pegou em armas na luta por independência para o Kurdistão turco. O ministro do Interior da Turquia se recusou a aceitar as condolências da embaixada norte-americana. Mustafa, você pode nos dizer sobre esses acontecimentos? O que você pode nos revelar sobre esses acontecimentos? O PKK, inicialmente, lutava por independência, não é isso? E agora ele luta por mais autonomia? É correto isso? Oi, Rubim. Antes de tudo, claro, é muito triste o que a gente vivenciou recentemente, né, uns dias atrás, em Istambul. Uma das avenidas mais movimentadas da Turquia, a Avenida Istiklal, próximo da Praça Taksim, um dos pontos mais conhecidos, talvez, da Turquia, inclusive esse lugar. E triste, eu realmente sinto muito quando acontece algo assim em qualquer lugar do mundo, mas principalmente no meu país, né? E eu, mais triste ainda, isso não surpreendeu a gente. Infelizmente, antes de praticamente todas as eleições nas últimas 2 décadas, sempre teve ataques, conflitos na Turquia. Um caos meio que criado. Nada justifica a violência, mas a falta de competência do governo turco, do próprio primeiro-ministro, deixa claro isso. Por que digo isso? Quando aconteceu esse ataque, esse bomba explodiu, matou 6 pessoas, inclusive 2 crianças, e mais de 80 pessoas feridas, num momento bem movimentado da avenida, foram feitas declarações por próprio ministro, por governador da cidade de Istambul, etc., que diziam que ela tinha vindo há 4 meses atrás de uma cidade que era curda, que era não sei o quê. Aí, algumas horas depois, outras declarações que ela vivia mais de 1 ano naquele mesmo endereço, que ela não é curda, é uma árabe da Síria, que pertence a outro grupo, não sei o quê. Então, ainda hoje, passaram quantos dias depois do ataque, nós não temos nenhuma definição, nenhuma clareza sobre o evento. Inclusive, imediatamente ao acontecer o evento, já teve restrições de publicação, noticiamento do evento. Isso também é muito comum na Turquia, infelizmente. Quase que as redes sociais caíram, não rodava nada, não dava para postar nada. Isso eles justificam dizendo que é para impedir a divulgação de difusão de fake news e caos, etc. Mas eles mesmos criam um caos, tristemente. Então, essa segunda razão que comentei é mais triste ainda, e eu espero que não aconteça mais nada, mas tudo indica que, pela situação que o governo turco, presidido pelo Erdogan, está passando, eles vão ter mais coisas, ou vão tolerar mais coisas desse tipo até as eleições que são previstas para junho de 2023.
e essa mulher ainda realmente não se sabe. Se sabe que é uma síria, uma árabe, não é curda, que veio do norte da Síria, inclusive de uma cidade onde hoje é controlada por forças armadas turcas, ocupado pelas forças armadas turcas, e também outra estranheza, maior ainda. E, Rubem, não é estranho hoje a Turquia tem pessoas desse tipo circulando, porque, infelizmente, se torna uma peneira. Entrar na Turquia pelas fronteiras com Irã, Iraque e Síria, hoje é a coisa mais fácil que tem. Quais não tem controle mais, quais não tem uma seriedade de Estado nessa fronteira. Então, entra praticamente qualquer um, entra e sai, e qualquer um. Então, é totalmente uma indefinição. Não sabemos quem fez. PKK recusou, disse que não é ataque deles. O grupo que eles acusam que fez também disse que não é deles. Então, é totalmente uma indefinição, meio que criado por esse caos, meio por vontade também, eu digo, dos administradores, tristemente. Tá, E mas só para responder a atualmente, sua última pergunta, curdo, né? Essa é uma, infelizmente, no Ocidente, um pouco, talvez, tem uma denominação muito errada quando tem alguma coisa. Uma amiga minha perguntou recentemente, são curdos? Perguntando se o ataque foi feito por curdos. Eu falei, por favor, não pergunta assim, porque curdos não são terroristas. Tem terroristas dentro de curdos, como tem dentro de turcos, dentro de qualquer povo, né? Tem pessoas violentas, fundamentalistas em qualquer povo. E, infelizmente, isso também se deve um pouco a essa PKK, realmente um grupo separatista, armado, terrorista, que, desde, como você comentou, há algumas décadas, está lutando com arma, com violência, para ter uma liberdade, uma autonomia, uma região autônoma, etc. Mas eles não representam todos os curdos. Muitos dos curdos não apoiam eles, né? Mas políticas das últimas décadas da Turquia, do governo turco, desde praticamente a fundação da República da Turquia, contra minorias, principalmente contra os curdos, sempre foi de opressão, sempre foi de não reconhecer os direitos, não considerar os direitos básicos, né, de uma etnia, de uma cultura diferente. Então, eles meio que lançaram a arma. Isso não é justificável, mas, porém, foi dessa forma que surgiu. Eles não representam todos os curdos. Então, os curdos que defendem uma pacifização, uma luta mais democrática, fundaram partidos. A HDP é um deles, né? Hoje, a maior parte do curdo da Turquia, que tem deputados. Inclusive, o seu presidente está preso há alguns anos já. E eles procuraram justamente buscar seus direitos da forma mais pacífica, mais politicamente. Mas os curdos, alguns dos curdos, também têm justamente esse braço, infelizmente, armado, PKK. mas não haveria a possibilidade de um acordo em termos de uma autonomia? O governo central, porque inicialmente a luta eu entendi que era por independência, e depois o PKK pode lutar por autonomia. A autonomia me parece algo que pode ser negociado. Não existe esse processo? Infelizmente, se tivesse vontade de soluções no governo turco, teria várias formas de solucionar isso, lógico, né? Nenhum país tem apenas um povo, como foi fundada a República da Turquia. Quando Atatürk fundou a República da Turquia, fundou como um Estado-nação, Estado dos turcos, único e exclusivamente. Isso não representa a realidade da Turquia, porque tem, além de turcos, tem curdos, tem armênios, tem gregos, tem judeus, tem vários povos dentro da Turquia. Então, essa imposição de um Estado-nação não caiu muito bem. Então, poderia ser feito várias formas de soluções, exemplo de federalismo, por exemplo, né? Ter regiões autônomas administradas por um sistema federalista, que tem exemplos no mundo todo disso, mas seria um país com vários povos dentro, várias etnias dentro, não teria nenhum problema. Mas a falta de vontade dos governos, não é todo Erdogan, mas desde quando a Turquia fez com que esse assunto se alastrasse até hoje, chegasse a esse ponto. Inclusive, eu digo, infelizmente, um negócio muito útil para os governantes turcos. Sempre que precisam de um caos, já lançam mão, né, de atuações muito discriminatórias e opressões nas regiões onde tem maioria curda, no sudeste da Turquia, e onde automaticamente tem um contra-ataque, alguma coisa errada acontecendo, e muitas vezes atribuída por os grupos separatistas, o que prejudica muito políticas com as minorias, infelizmente. Então, eu diria que soluções são várias, mas o que falta é vontade do governo turco para isso. Deixa eu colocar aqui uma foto. Espera que eu fiz errado. Ok. Né? Então, aqui inverteu. Não, está direitinho. Aparece sim. Tá ótimo.
Eu tinha a impressão que tinha invertido. Então, aqui a gente vê a região que tradicionalmente se chamava de Kurdistão, que era habitada pelo povo curdo. Incluindo, então, a gente pode ver que tem uma parte na Turquia, né? Síria, Iraque, Irã, né? E uma pequena parte ali na Armênia, não é isso? Muito pouco. Exatamente. Tá certo. Né? Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso modelo. Esse mapa, Rubem, demonstra um pouco também o que o Tratado de Sèvres, depois da Primeira Guerra Mundial, desenhou, vamos dizer, né? O Império Otomano, que existia até a Primeira Guerra Mundial, perdeu guerra junto com os alemães e, portanto, foi dividido os territórios do Império Otomano entre ingleses, italianos e franceses. E essa parte, praticamente o mapa que você acabou de mostrar, foi justamente dada para Kurdistão sob controle de franceses, ingleses e italianos em partes diferentes, no caso. Mas não existiu um país Kurdistão, nunca existiu naquela região dessa forma, e sempre teve povos, né, curdos naquela região. Certo. Agora, no professor Valdeir, o KRG governa a região turca no Iraque, né? E vende petróleo diretamente para a Turquia, até sem passar pelo governo, né? Na Síria, o partido curdo PYD e as brigadas do YPG recebem apoio dos Estados Unidos, o que desagrada a Turquia, porque eles têm ligações com o PKK. Então, eu pergunto assim, não parece não haver assim, um entendimento geral entre os curdos, né? Talvez porque não seja viável a tentar estabelecer um Estado-nação, né? Isso talvez tivesse outras implicações mais difíceis, mas parece que os interesses são muito diferentes dos curdos nesses países. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Rubem, boa noite. Professor Mustafa, boa noite. É uma alegria participar dessa conversa com vocês, né, aqui do programa Agenda do Mundo. Rubem, o professor Mustafa já nos deu algumas dicas aí importantes, né, do ponto de vista doméstico. E ele começou a entrar também no ponto de vista internacional, né? Então nós temos os curdos aí espalhados, principalmente nos 4 países que se mostrou no mapa, né? Síria, Irã e Iraque e Turquia. Aí tem vários aspectos, Rubem. Eu não queria dizer que os curdos são desunidos, mas eu diria que tem aspectos nesse âmbito internacional que os forçam e que os colocam em tabuleiros diferentes, né? Você usou aí para um dos termos do nosso bate-papo aqui a questão da geopolítica. Então, em alguns momentos, você percebe que o grupo de curdos dentro do Iraque defende uma perspectiva, o grupo de curdos dentro da Turquia defende uma outra perspectiva, e assim vai. Então, o Kurdistão, muito bem lembrado aí, né, pelo Mustafa, que foi lá aquela promessa lá no Tratado de Sèvres, foi uma promessa que nunca foi cumprida, de fato, né, mas criou-se uma expectativa no povo curdo, lá atrás, né, lá no final da Primeira Guerra, criou-se uma expectativa que nunca, de fato, foi atendida. E eles ficaram divididos principalmente nesses 4 países, né? Então eu vejo que tem muitos interesses, primeiro, de cada estado, né? A Turquia, aí eu vou falar do ponto de vista, né, da formação do Estado. A Turquia não cederia um pedaço do seu território, assim como a Síria não cederia, assim como o Irã e o Iraque também não cederiam. Então nós temos um problema aí que é de como criar o Kurdistão sem que esses países abram mão de um pedaço de território, né? Então, esse é um ponto importante que eu vejo aí nesse processo. Então, nós temos, eu diria então, para finalizar, para resumir essa conversa, nós temos 2 aspectos importantes. Primeiro, os interesses de cada um desses estados, Turquia, Irã, Iraque e Síria, né? E como os curdos se arranjam dentro desse processo. Acabam que ficam, de fato, divididos, né, nessa agenda, cada um com interesses diferentes, mas em virtude de um processo histórico muito complexo, sabe, Rubem? Que não permite, ou que não permitiu, que eles se unissem da maneira que deveriam
e hoje é um quadro bem complexo, né? Então, hoje, por mais que tenhamos aí o PKK numa esfera de luta, nós temos o partido dentro da Turquia, que hoje tem deputados, etc., mas que também sofre muita pressão, né? Então, hoje, o sonho do Kurdistão, eu imagino que permaneça, mas não é um sonho simples de ser realizado, não, sabe? Certo. Bom, vamos adiante então. O governo turco ele foi muito criticado na mídia do Ocidente, principalmente pela repressão que se seguiu à suposta tentativa de golpe de julho de 2016, com fechamento de jornais, demissão em massa de funcionários públicos, encarceramento de jornalistas e seguidores do clérigo Fethullah Gulen. O Erdogan criticou os Estados Unidos pela não extradição do clérigo que se encontra em alto exílio na Pensilvânia. Eu disse suposta tentativa de golpe porque existe a versão de que tudo se tratou de uma armação promovida pelo próprio Erdogan para justificar a repressão a seus opositores do movimento Hizmet, que desde 2013 acusava o governo de corrupção. Mustafa, você poderia falar sobre essa questão do golpe e sobre o período conturbado que se seguiu na Turquia? É claro, eu diria os momentos mais difíceis e tristes da Turquia começou com esse golpe, eu chamo de autogolpe, como muitos analistas dizem também, né, uma armação, uma organização. A gente inclusive tem que ver quem foi beneficiado desse golpe, único e exclusivamente foi Erdogan. Até agora, apenas Erdogan ficou mais forte, Erdogan estabeleceu um país que ele queria, que jamais seria possível sem uma justificativa desse tipo. Então, no golpe que aconteceu em 15 de julho de 2016, foi algo muito esquisito, estranho, e jamais daria para chamar de golpe como qualquer golpe que a gente teve. Primeiro, eu condeno qualquer tipo de golpe, não existe golpe bom, golpes sempre são ruins, o que é bom é democracia, e, portanto, eu condenei naquele dia também, no mesmo dia, eu estava aqui em São Paulo e com amigos, quando ouvi, condenei, inclusive respondi a alguns amigos que me ligaram para perguntar o que estava acontecendo, e parecia que um golpe real, como tivemos outros golpes na Turquia. Mas algumas horas depois ficou claro que aquele não era um golpe. Golpe como militarmente a gente tem experiência. E digo tem experiência porque nós tivemos 4 golpes, Rubem, anteriormente na Turquia, e golpes de verdade, golpes muito duros, e muito mais do que o Brasil vivenciou. E nós tivemos golpes em 70, 80, 71, 80, 97, e golpes em 97 foi um pouco diferente, e golpes militares, fazendo na madrugada, mudando o país, tipo, para amanhã. Você acordava num país onde você não dormiu, tudo mudava. Todos os políticos presos, mídia totalmente coberto por golpistas, e você praticamente vivia sob um regime totalmente autoritário militar. E a Turquia retrocedeu muito com esses golpes. E justamente quando Erdogan surgiu com promessas de um país democrático a favor da União Europeia, que não usaria religião para seus fins políticos, o que era muito comum na Turquia, ele teve simpatia do povo, da maioria, inclusive da minha. Eu votei no Erdogan, para terem ideia, no começo, que hoje sou perseguido como terrorista, como várias pessoas que acreditam na democracia e criticam Erdogan. E ele, em 2002, justamente teve essa postura de que a Turquia mudasse, não tivesse mais esse controle dos militares, a Turquia não tivesse esses riscos de golpes de novo, tá reduzindo o poder dos militares, a Turquia se tornasse um país democrático de verdade, como país da Europa, que era uma negociação com a União Europeia que estava em curso há décadas, que não andava, por N razões, e Erdogan realmente teve esse simpatia, esse voto, e ele administrou bem. Eu leio que digo, hein? Nos primeiros 2 mandatos ele administrou muito bem e fez várias reformas em relação às minorias, em relação às outras exigências da União Europeia, em relação à economia, etc. A Turquia decolou, né? Se tornou a estrela na região do Oriente Médio, onde ele está inserido, uma região muito complexa, muito complicada. E portanto, ele foi bem, mas ele gostou daquilo. Ou ele teve ambições que não declarava, esperava o momento. Ele começou a mudar seu discurso, em 2011, principalmente, para um discurso autoritário.
E o que a gente, que a cristã-democracia, acredita nos valores democráticos e na separação dos poderes, etc., começou a não gostar e criticar, tanto com mídias, né, quanto intelectuais, acadêmicos, etc., e começou uma certa perseguição, mudança de tom no discurso de Erdogan. Esse 2013, em julho de 2013, com protestos no Parque Gezi, foi praticamente demonstrada muito fortemente com violência contra as pessoas que protestavam, contra a proteção de um parque, em vez de fazer uma construção militar otomana, etc. Então, ele já era outro Erdogan, 2013, no mês de 2013. E no mesmo ano, houve operações de corrupção, em dezembro, 17 de dezembro de 2013, onde Erdogan, sua família e vários ministros do seu governo faziam parte desses esquemas de corrupção, que foram presos filhos, vários parentes de ministros, etc. Então, ele, na realidade, naquele dia, a primeira mudança, diria, do Erdogan antigo para Erdogan atual, foi naqueles momentos de investigação de corrupção. Ele mudou, ele tinha maioria no parlamento, mudou várias leis, mudou diretor de polícia, investigadores, procuradores que autorizaram. Então, a Turquia começou a mudar já em dezembro de 2013. Ele começou a perseguir quem divulgava isso, quem fazia isso, mas aí eu digo perseguição mesmo. Portanto, o YouTube, por exemplo, Facebook e Twitter foram fechados por meses na Turquia, por causa de divulgações desse tipo de notícia, desse tipo de coisa que estava acontecendo na Turquia. Então, chegou a esse ponto, tristemente, Rubem e o professor Valdeir. E ele continuou perseguindo, fechando jornais. Um dos maiores jornais da Turquia era Zaman, o Grupo Zaman, foi fechado, depois Bugün, depois o Cumhuriyet, um jornal fundado por Atatürk. O editor precisou sair da Turquia, para ter hoje ainda exilado na Alemanha, como vários, dezenas de outros, centenas de outros jornalistas, etc. E ele continuou perseguindo, mas ainda não era suficiente para ele usar todo o recurso estatal. Precisava de algum outro justificativo, algum outro motivo para ele fazer sua martelada. E 15 de julho de 2016 foi exatamente isso. Por que digo tão claramente, chamou de autogolpe? Aconteceu esse golpe numa sexta-feira, às 9 da noite, verão. Todo mundo está na rua. Na Turquia, no verão, você vê todo mundo fazendo piquenique às 9, 10, 9 da noite nas ruas de Istambul, de todo lugar. E golpe não acontece quando as pessoas, os civis estão na rua, para não prejudicar os civis, porque os militares não querem civis contra si. Eles querem dar lição, dar imagem, dar uma impressão de que estão protegendo o país, né? Vai levar um país melhor para os civis. Então, não querem confrontar os civis, por isso fazem na madrugada. E todos os golpes na Turquia e em outros países também, golpes acontecem assim, regra básica de golpe militar. Foi num momento muito intenso do povo na rua, e foi só em Istambul e Ankara, em alguns pontos. Não foi em todo o país. Como o golpe podia acontecer apenas uma parte de Istambul, uma parte de Ankara, e fazendo bloqueios absurdos. Ponte de Istambul. Para que serve bloquear esse ponte? Não faz sentido nenhum. E só 8 a 10% de militares envolvidos. Muitas vezes são alunos de escola militar que não sabiam o que era. Eles falaram que vão para o ônibus, vão para lá. Foram, né, sem saber o que é. Muitos foram, inclusive, enforcados, cortaram a cabeça de vários alunos, foram presos, alunos de 17, 18 anos, 19 anos, foram alunos presos em perpetual. Hoje ainda estão presos essas pessoas. Foi um golpe muito esquisito. Mais esquisito ainda, Erdogan, golpistas, normalmente fazem o quê? Prendem, né, os políticos, principalmente os governadores, né, fecham o parlamento, fecham a mídia, né, fazem um controle total. Nenhum político foi preso, sequer Erdogan, sequer um político, um deputado qualquer, nenhum partido foi fechado, nenhuma televisão foi fechado, só fizeram leitura de um texto no canal estatal, TRT, um texto só, umas vezes, depois transmissões continuaram ao vivo. Chegou a acontecer Erdogan dar entrevista ao vivo com FaceTime para uma jornalista do CNN turco durante o golpe, chamando o povo para a rua, para impedir os tanques. Como pode? Acontece tudo isso. Mas o que ficou claro, porque digo que daqui a algumas horas eu fiquei, muito claro para mim ficou aqui, para muitos também, que não era um golpe qualquer. Algumas horas depois começaram a divulgar listas, amigos, de golpistas, entre aspas. Um fichamento que foi feito durante anos e milhares de pessoas. Imagina, uma inteligência que não consegue descobrir que um golpe vai acontecer, mas descobrem em algumas horas milhares de pessoas que organizaram o golpe. E essa lista tinha pessoas nessa lista, amigos, que tinham falecido fazia meses, até anos. Tinha pessoas que moravam fora da Turquia quase décadas. Então fizeram um fichamento para praticamente limpar
o Estado de todas as pessoas possivelmente críticas que poderiam impedir a fundação da Turquia que Erdogan queria, né, vamos dizer. E logo em seguida, como todos sabemos, Erdogan decretou estado de emergência, o que fez o parlamento fosse anulasse, né, o parlamento, o Congresso não funcionasse, a democracia não funcionasse na Turquia, porque é uma estado de exceção, né, e cancelado a Convenção de Direitos Humanos da União Europeia, que a Turquia fazia parte, começou a funcionar apenas decretos presidenciais, né, que funciona como leis durante o estado de emergência. Esse seria o quê? É razoável quando tem um golpe, uma invasão, alguma coisa extraordinária para a segurança nacional, ter esse tipo de coisa por algumas horas, até por talvez um dia, 2 dias. Durou 2 anos, amigos, essa administração. Durante 2 anos, Erdogan administrou o país apenas com KHK, chama-se KHK. Seriam leis presidenciais, decretos presidenciais no valor da lei. Com essas leis, como você acabou de dizer, ele assinava uma lei que prendia 4.500 juízes, promotores, sem nenhum inquérito, sem nenhum processo judicial. Mandava embora, além disso, prendiam. Depois, para ser julgado, professores públicos, professores nas universidades, fechamento de universidades, fechamento de jornais, tudo com leis, assinatura de Erdogan, centenas de leis dessa forma. A Turquia começou a mudar em uns dias, praticamente, de uns dias. Então, imagina 2 anos, Erdogan, o que fez com a Turquia? Fez com que a Turquia, que mesmo com algumas falhas, como uma democracia, um parlamento, um judiciário, uma certa liberdade de imprensa, chegou à Turquia de hoje, que não tem nenhuma separação de poderes. Hoje Erdogan é presidente, sendo presidente do partido dele, inclusive, ele é tanto presidente quanto presidente do partido, não tem separação de poder nenhum, praticamente ministros apenas fazem o que ele ordena, não tem mídia independente na Turquia, não conseguem criticar Erdogan hoje na Turquia, não tem nenhum veículo nacional que possa mudar de tom um pouco criticando a Turquia. Quem faz esse tipo de jornalismo? Jornalistas que estão fora da Turquia, com YouTube, com Twitter, por isso acho que um dos países que mais tem restrições de contas de Twitter, de YouTube na Turquia, no lugar é a Turquia, porque pessoas não conseguem acessar esses sites. Então, esse golpe, autogolpe, serve muito bem Erdogan se tornar eu diria, ditador tranquilamente, um presidente de um país que depende tudo dele e tudo praticamente dele. Ele não acabou apenas com democracia, com liberdades. Hoje, economicamente, a Turquia está falida praticamente. O dólar está quase 20 liras. 6 anos ele estava na faixa de 3, 4, para ter ideia. Não tem nenhuma possibilidade de baixar. Inflação oficial está mais de 80% por ano. E o inoficial, o que é praticado, dizem que está quase 200% hoje. Então, a Turquia que eu apresentava até 6, 7 ou 8 anos atrás nas minhas palestras, com muito orgulho, já era. Não tem mais, infelizmente, nesse sentido, nem politicamente, nem valores democráticos que eu conseguia apresentar com muito orgulho, nem economicamente, que era uma estrela na região, infelizmente. Agora, não faz parte do nosso conversa, mas eu só lembrar que a Turquia já teve um outro autogolpe, né? Porque o Kemal Atatürk, como é que é a pronúncia? Atatürk. Ele fez um autogolpe, se não me engano, em 1936, é isso? A data que ele comentou. Atatürk foi um outro tipo de autoritarismo, vamos dizer. Atatürk fundou a Turquia como um líder. Assim, isso dá um outro programa. Isso aí é um outro programa. Mas começou errado, na realidade. Meio que como a gente colocou o botão já errado, né? Como Estado-nação, com bastante restrição, com meio que restrições religiosas, valores culturais meio que esquecidos, imposição. Então foi algo errado, mas estava sendo corrigido com o tempo. Aí Erdogan era uma expectativa de que fosse alguém para corrigir ainda mais isso. Porém, ele, infelizmente, afundou mais. Tá. Agora, a mídia turca, ela apresentou uma narrativa de que o Departamento de Estado norte-americano tinha ajudado a orquestrar o golpe para derrubar o Erdogan e mesmo assassiná-lo. Valdair, como é que você vê isso? Você considera que isso foi desinformação plantada pelo governo turco por uma mídia que segue as instruções do governo? Ou poderia haver alguma indicação de que teria havido alguma participação dos Estados Unidos? Isso na possibilidade, né, de ter havido realmente uma tentativa de golpe. Como é que você vê isso? Não, Rubem.
É uma pergunta muito difícil essa que você me fez. Eu vejo o seguinte, historicamente, os Estados Unidos têm uma característica de intervenção, né? O Mustafa citou aí o caso do Brasil, por exemplo, então a gente sabe que na nossa ditadura que teve um processo de intervenção forte dos Estados Unidos. A Turquia, no pós-Segunda Guerra, ela foi um grande e importante aliado para os Estados Unidos, né, no pós-Segunda Guerra, no ponto de vista geopolítico, etc. E 2015, né, diante de toda essa fala que o Mustafa nos traz, 2015 foi o ano que eu pude viver na Turquia, né? Então, na minha análise, eu via muito 2015 como essa virada de chave da Turquia, assim, né? Foi 2015 que os processos vieram acontecendo, mas em 2015 a coisa desembocou, assim, aconteceu mais violentamente. Um ponto que nós vamos voltar nisso depois, Rubem, mas que eu queria destacar para tentar te responder, em 2015 tivemos aquele ataque que derrubou um caça russo, né? Mas mesmo assim, a relação da Turquia e da Rússia, apesar de abalada pelo o problema do caça, ela permaneceu, de certa forma, né, não muito alterada. O que eu quero dizer com isso? A Turquia, por um tempo, ela se realinha. Ela sai daquela ligação tão forte com os Estados Unidos, que veio desde a Segunda Guerra, e começa a se aproximar mais da Rússia, começa a se aproximar mais do próprio Oriente Médio, né? Uma política que ficou muito comum, que ficou muito falada na Turquia, era do neo-otomanismo, de uma Turquia que queria agora retomar as origens do Império Turco-Otomano e ser o grande líder regional, né, no governo do Erdogan. Então, eu não consigo, Rubem, eu não tenho elementos para dizer que de fato os Estados Unidos interviram nisso. Acho pouco provável, sabe? Talvez o Mustafa vá até concordar comigo. Acho pouco provável que tenha tido interferência dos Estados Unidos nesse movimento. Uma coisa que eu diria certa, esse realinhamento Turquia-Rússia incomodou os Estados Unidos, mas não nessa maneira de fazer com que os Estados Unidos tivesse alguma interferência nesse golpe. Tanto que, se houvesse uma interferência dos Estados Unidos, provavelmente o Mustafa não estaria falando de uma espécie de autogolpe, sabe? Então, acredito que não, Rubem. Acredito que não teve interferência dos Estados Unidos. Talvez tenha sido uma justificativa até para poder camuflar o que estava realmente por trás disso, mas acredito que não. Como eu disse, né, eu não tenho elementos tão sólidos para falar disso, mas eu sinceramente não acredito numa interferência dos Estados Unidos. Eu diria que se tivesse interferência dos Estados Unidos, o golpe aconteceria de verdade. Não houve um golpe. Aqui eu não consigo deixar de lembrar que em 2016 era governo Obama com Hillary Clinton no Departamento de Estado. E ainda no governo Obama, em 2013, né, o Departamento de Estado enviou a Victoria Nuland para Kiev, na Ucrânia, né, e deu o que deu. Em 2015, 2016, né, os Estados Unidos tiveram envolvimento no lawfare que deu origem ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Isso, pelo menos, são informações que tem bastante informação a esse respeito, né? E em 2013, no Egito, né, houve aquele golpe contra o Morsi, né? Morsi, né? Mohamed Morsi, né? Então, que estava bem próximo à Irmandade Muçulmana, ligado à Irmandade Muçulmana. Então, por isso é que eu vejo sempre essa presença assim, dos Estados Unidos, ainda mais nesse período que foi bastante intervencionista, né, que foi o governo Obama, né, e com o belicismo, né, da Hillary Clinton, né, que também invadiu enviou tropas lá da OTAN lá para a Líbia, né? Mas tudo bem, né? Vamos adiante, porque realmente não existe comprovação sobre isso, né? Sim. Mas eu tenho as minhas suspeitas, me permitam que eu tenha as minhas suspeitas, tá certo? Bom, Mustafa, você veio para o Brasil, né, em 2004,
aqui você participou da fundação do CCBT, que é o Centro Cultural Brasil-Turquia, atual IPDI, né, Instituto pelo Diálogo Intercultural, ligado ao movimento Hizmet, ou Hizmet, não sei qual a pronúncia melhor aí. Né? Você poderia nos falar dos ensinamentos do clérigo Gulen, no que diz respeito à compatibilidade do Islã com a democracia? Eu li em um artigo que um dos princípios básicos do Hizmet é o respeito pelas diferenças. Em agosto, agora, houve forte repressão do governo contra o movimento LGBT. Eu gostaria de saber se esse respeito às diferenças defendido pelo Hizmet inclui também o campo da sexualidade. E qual a visão do clérigo em relação aos direitos das mulheres, tendo em vista, por exemplo, as atuais discrepâncias salariais entre homens e mulheres, que são bem grandes na Turquia? Sim. Eu diria não na Turquia, no mundo todo, Sim, mas na eu Turquia... diria. Na Turquia é pior ainda, exatamente. Bom. Sim, o Centro Cultural Brasil-Turquia, então chamado hoje como Instituto pelo Diálogo Intercultural, uma instituição inspirada no movimento Hizmet, que justamente é liderado, né, com ideias do Fethullah Gülen, erudito turco-muçulmano Fethullah Gülen. E eu estive com ele há exatamente um mês, estava nos Estados Unidos de férias e consegui visitar, ficar uns dias lá, inclusive com outros amigos do mundo todo, que a gente tinha uma pequena reunião de troca de ideias, experiências e sobre atividades das instituições similares à minha aqui, né? E sim, eu conheci o Hizmet quando entrei na universidade, praticamente em 95. Desde lá, eu sou um dos, diria, membros, simpatizantes, colaboradores, apoiadores do Hizmet, até porque Hizmet não é uma associação, não é uma empresa que você faz inscrição, cadastro, sai, é um movimento, né? Como eu disse, um conjunto de valores que você gosta e defende e promove, né? Vamos dizer. Ou, da mesma forma, meu Instituto pelo Diálogo Intercultural é presidido por mim, mas muitos amigos colaboram, né? Tanto turcos quanto brasileiros. O site tem bastante informação sobre isso, inclusive sobre os conselheiros do Instituto, amigos que colaboram, entre vários. E todas as instituições do Hizmet, como a minha aqui, têm mesmos objetivos, justamente promover a convivência pacífica, o respeito, como você acabou de dizer, respeito a todos os tipos de vidas, né? E diálogo intercultural, o nome do Instituto já diz qual é o principal objetivo, né, dessa formação, porque o mundo precisa disso. A gente acredita, com a ideia do Fethullah Gülen, no diálogo das civilizações, não choque das civilizações, como Huntington defendeu ou disse que causaria o fim do mundo. Quanto mais diálogo, melhor vai ser o mundo. Vai ser melhor convivência entre as pessoas e o mundo vai ser um lugar melhor, respeitando a todos. Esse respeito se dá em todos os sentidos, né? Tanto mulheres quanto raças, etnias, religiões e opções de vida de todos. Inclusive, esse respeito nós devemos, como um religioso, eu sou muçulmano que pratica a minha religião, eu digo, se Deus criou todos nós, né? Deus, God, Allah, como a gente chama, e deu essa liberdade de viver como eu vivo, da forma que eu vivo, da forma que eu escolho viver, quem sou eu para pedir para as pessoas mudarem? Eu posso opinar como eu acho que é correto viver, eu vivo dessa forma, mas jamais pode oprimir ou tentar mudar, ou obrigar a mudar, impor mudar as pessoas que vivem de outra forma, desde sexualidade, desde incredulidade, não importa, a vida de cada um é a vida de cada um. O que é mais essencial na religião islâmica, o principal ensinamento, inclusive do movimento Hizmet, cada ser humano é valioso por ser humano primeiro. Não importa como ele é, de que religião ele é, de cultura ele é, etc. Então, essa é a essência. Nós, como seres humanos, temos muitas coisas comuns, inclusive muitos problemas comuns, para os quais a gente deve procurar soluções juntos, e para que o mundo se torne um lugar melhor. Essa é a essência principal do movimento Hizmet. Todas as ideias do Fethullah Gülen também estão ao redor disso. Todas as atividades do Hizmet, escolas, né, tem escolas no mundo todo, aqui também tem uma, instituições de diálogo como a minha, assistências sociais, câmara de comércio, todas trabalham de uma forma ou outra para que justamente tenha mais diálogo em todas as esferas da sociedade e que o mundo se torne um lugar cada dia melhor para viver. No caso de mulheres, só para acrescentar um pouco mais especificamente, isso da mesma forma. Inclusive aqui no Instituto hoje, quando eu faço reunião semanalmente com amigos, eu tenho neste momento só em São Paulo, acho que 11 pessoas que participam da reunião,
Só eu e mais um amigo somos homens, 9 são mulheres, para ter ideia. No Hizmet isso está muito evidente, tanto para funções, todas as funções, de professor, de escola, diretor, presidente, diretor, e inclusive na sociedade. E o que também o Fethullah Gülen prega fortemente. Ele diz que, se quiserem exemplo, vamos supor, como muçulmano, da vida do profeta Muhammad, a esposa dele era o melhor exemplo. Ele se tornou o general do exército. Tem algum país que hoje tem uma mulher como general do exército? Não tem. Seja o país mais desenvolvido do mundo em relação a direitos humanos. Não tem. O Islã, nesse sentido, não dá nenhuma restrição, limitação à mulher. Pelo contrário, elas têm todos os direitos iguais, se não mais, porque a responsabilidade maior, nesse caso, é mais nos homens, no caso das mulheres. Então, nesse caso, totalmente igual, se não um pouco mais, até uma discriminação um pouco positiva, até diria, por causa dessa lacuna que tem no mundo todo. Muito mais, inclusive, na religião islâmica, que muitas pessoas deturpam, né, interpretam erroneamente muito de uma forma fundamentalista, que restringe essa vida às mulheres, o que não representa a essência da religião, da mesma forma que é defendido por Fethullah Gülen, por ser um erudito muçulmano, inclusive. Certo. Rubem, me permite? Só uma questão. Não. Eu acho que eu não queria falar necessariamente do Hizmet, mas dizer assim que é interessante falar disso nesse programa, porque aqui no Ocidente a gente acaba tendo uma visão um pouco deturpada do que é o Islã, né? E realmente, aí não é uma defesa nem nada disso, mas para dizer que eu pude viver lá na Turquia 10 meses, pude participar do Ramadã, né, durante um mês. Eu confesso que eu não consegui fazer o jejum, tá, Mustafa? Foi fácil para você. Mas eu participava do iftar, correto? Não é isso mesmo? Aí sim. Eu participava, o iftar era o jantar do de jejum e era muito bom, né? As pessoas na rua, se confraternizando, etc. Mas para dizer que realmente, assim, temos muitos problemas, né? A Turquia não é um país perfeito, né? Mas, por exemplo, né, temos problemas com as mulheres, como você falou aí, mas eu, por ser brasileiro e negro, por exemplo, né? Em nenhum momento eu fui desrespeitado na Turquia por isso, sabe? Então, é claro que era um pouco diferente, né? Porque negros na Turquia não é muito comum. Então, era um pouco diferente, as pessoas tiravam foto, chamava muita atenção, era algo diferente, mas em nenhum momento eu fui desrespeitado, né? Eu pude vivenciar um outro lado do Islã que a gente pouco ouve falar aqui no Brasil. Então, aprendi muito, convivi muito bem, né? Fui muito bem tratado o tempo inteiro na Turquia. Então isso é importante deixar claro também, né? E aí eu estou de novo dizendo, não no ponto não é nenhuma defesa, porque não precisa disso, não cabe isso aqui. Mas para dizer que de fato, a gente, assim como no cristianismo, né, temos muitos cristãos fundamentalistas, no Islã também tem. Mas foi bom conviver com essas pessoas, entender por dentro o Islã, que era o motivo do meu estudo, inclusive, um dos motivos do meu estudo, mas entender por dentro o Islã e ver que realmente é uma religião muito, muito bonita, sabe? Aprendi muito, muito com os muçulmanos. Foi na Universidade de Ankara que você teve pesquisa, né, o professor Valdir? Foi na Universidade de Ankara. Eu me lembro. Onde Ali te recebeu, eu acho. Ele é de Ankara. Isso. Tá, mas Valdeir, como é que está a questão da separação entre religião e Estado após esses anos com Erdogan no poder? E ainda também sobre essa questão do islamismo, né? Como é que está a relação dele com a Irmandade Muçulmana, né? E como é que isso afeta as relações, voltando àquele assunto do Egito, né? Como é que isso afeta as relações da Turquia com o Egito, né? Lembrando que o atual, na época ele era chefe das Forças Armadas, o Abdul Fattah al-Sisi, atual presidente, né? E que foi responsável, né, pelo golpe e a deposição do Mohamed Morsi, né? Que era adepto da Irmandade Muçulmana, né? Deixa eu fazer aqui uma experiência aqui, né? Pronto. Tá, então, ganhou o destaque. Depois eu dou destaque também.
Não gosto de Por ficar mexendo Mustafa. nisso, não, porque eu sou meio desajeitado. Mas vamos fazer duas experiências, uma com você e uma com Por Mustafa. e depois a gente volta para o tradicional. Tá. Olha, eu diria, né, até com base no que eu estudei, eu sinceramente tive muita dificuldade de perceber essa diferenciação entre religião e Estado. Né? Desde Ataturk, quando ele funda a República, né, em 1923, então cabe até um detalhe aí que ano que vem a Turquia completa 100 anos, né? Foi criada lá atrás uma diretoria de assuntos religiosos e que ela era, de certa forma, submetida ao governo de Ataturk. Então, desde Ataturk, né, passando por diversos outros governos, de alguma maneira ou de outra, a religião sempre esteve presente. Né? A Turquia, eu não sei se os dados hoje, nessas minhas informações, estão atualizadas, mas até meados de 2015, ela era uma população aí de torno de 98%, 99% de muçulmanos. Então, ela não tinha, eu não via naquele tempo, e não vejo hoje ainda, uma separação entre religião e Estado. E hoje, talvez, esteja mais claro, né, de uma submissão da religião aos interesses do Estado, de fato. Né? Talvez não nos moldes do Brasil, tá, Rubem? Tem um pouco de diferença aí, de especificidades de território, de lugar e etc. Né? O Brasil acaba que nesses últimos anos usou a religião de uma outra maneira, mas eu vejo isso. Né? Não consigo falar para você, de fato, de uma religião, de uma separação, perdão, entre religião e Estado na Turquia. Essa ligação sempre existiu muito forte. Eu falei em algum momento da nossa conversa de 2015, porque 2015 foi um ano muito emblemático. E aí eu via muito esse uso, né, o Estado usando a religião, era muito claro quando morria algum soldado em 2015. Em 2015 nós tínhamos várias questões explodindo na Turquia. A situação com o Estado Islâmico, né? Então, havia certos indícios de que a Turquia apoiava o Estado Islâmico e quando começou a morrer alguns soldados, alguns militares, os velórios eram velórios públicos nas grandes mesquitas da Turquia e sempre tinha a presença do presidente e do primeiro-ministro. Então, eles, né, usavam a expressão Gazi, aí o Mustafa me ajuda a lembrar se eu estou falando certo, mas Gazi é a ideia de um herói, de um mártir. Então, usavam muito essa expressão. Então, sempre o presidente, ao morrer um militar, o presidente, o primeiro-ministro, sempre apareciam nas mesquitas e faziam um velório público, de grande comoção e etc. Então, não estou falando aqui, né, da questão da morte em si, mas do uso da morte como um elemento político religioso. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que você me pergunta é como está a relação da Turquia com a Irmandade Muçulmana, né? Especificamente em relação ao Egito, ainda é uma tentativa de aproximação do Erdogan com o presidente Sisi, mas o Egito ainda não está tão aberto para essa relação. Então, existe uma tentativa de aproximação do Erdogan, mas isso no Egito ainda não está muito tranquilo, não está muito acertado, tá, Rubem? E aí, uma questão que surge nessa tentativa de aproximação do Erdogan com o Egito, uma das suspeitas está ligada à questão do comércio, à questão do gás, né, de uma aproximação do Egito, mas com o Egito, perdão, mas também para tentar utilizar ali a fronteira do Egito como, né, para passagem de gás, etc. Então tem uma questão comercial por trás disso. Tem, obviamente, uma tentativa de aquilo que eu falei também hoje na nossa conversa, de uma liderança regional, né? Então a Turquia tenta aí de novo, né, se restabelecer. O Erdogan talvez esteja naquele tabuleiro um pouco isolado, então tentando se restabelecer aí enquanto
uma força regional. É um processo que se iniciou ainda em maio desse ano, se eu não me engano, que foram algumas reuniões que teve com membros da Irmandade Muçulmana, mas ainda é um caminho que a Turquia vai ter que percorrer, que não é tão simples, sabe, Rubem? É uma tentativa de aproximação que não é tão simples, porque o Erdogan, lá em 2013, e aí sim, em 2013, eu acredito que teve interferência dos Estados Unidos, né, na Primavera Árabe, especificamente. Aí eu acredito que sim, teve interferência norte-americana, estadunidense, e a Turquia, na figura do Erdogan, perdão, né, o Erdogan especificamente, ele atacou muito o Egito naquele momento. Então, hoje, uma aproximação com o Egito não vai ser uma coisa simples de se fazer, não vai ser uma conquista simples, e mesmo com a Irmandade Muçulmana, né, porque o Egito ainda tem uma relevância muito grande na Irmandade Muçulmana. Então, é uma tentativa que ainda vai levar um tempo. Né? E aí voltamos para... Eu concluo falando da questão da religião. Eu vejo que lá em 2002, quando o AKP, né, é eleito, o Erdogan ainda estava preso, inclusive por ter, alguns anos antes, quando ele era prefeito de Istambul, recitado um verso, né, um poema que foi entendido como um poema islâmico, e isso levou para a cadeia, ele foi julgado, condenado, se não me engano, a 6 meses, cumpriu só parte disso, uns 4. Depois ele entra, né, ele assume como primeiro-ministro, mas, num primeiro momento, eu tenho a sensação de que, de fato, o AKP usa o discurso religioso como um elemento de poder. Ele consegue conquistar, ele consegue atrair uma simpatia, uma legitimidade dentro do mundo muçulmano. Em meados de 2005, 2006, essa simpatia que o Erdogan demonstrava em relação ao Islã, ela começa a ficar de lado por uma questão pragmática. E aí ele começa a já ter uma mudança de rumo, né? Tanto que aí voltamos também na situação da União Europeia, né? Que a gente talvez vai falar disso um pouco mais tarde, que provavelmente esse assunto vai sair aqui na nossa conversa, mas... Até 2005, eu entendo que existia uma esperança de estar próximo à União Europeia. Depois disso, essa esperança ela se vai. E junto a isso, então, eu tenho um problema do campo internacional e tenho um problema do campo doméstico. Então, essa mudança de rota do Erdogan, principalmente em relação à religião, em 2005 ela começa, e aí ele começa a ser mais pragmático, não tão religioso e mais pragmático, com interesses aí já mais políticos, econômicos, e coloca a religião de lado, que eu acredito que ele tenha usado por um período, sabe? Acho que eu te respondi tudo, né, Rô? Claro. Só para acrescentar umas coisas? Vou passar você para cá. Pronto, agora sim. Pode falar. Não, eu ia te perguntar mesmo sobre essa questão da religião. Sim. Eu agradeço para o professor Valdir, explicações muito esclarecedoras, realmente. E eu diria, um pouco mais até, Erdogan tem ambições, você comentou, de liderança regional, eu diria um pouco também liderança religiosa, professor Valdir Rubin. Ele chegou a dizer algumas vezes que porque a Turquia deixou de lado o poder do califado. O Império Otomano era um país religioso, era o maior país muçulmano no mundo, portanto, o líder do otomano era califa dos muçulmanos. Califa seria a representação máxima religiosamente, né? Como se fosse uma posição de papa para o mundo católico, né? Representava o Islã no mundo, vamos dizer, né? E quando Atatürk fundou a República da Turquia, ele fundou como um país laico, mas muito laico, quer dizer, laico bem à francesa. Não é separação de Estado e da religião, mas quase não existência da religião, uma não religiosidade no país, vamos dizer, principalmente nas esferas públicas, restringindo bastante a religiosidade, leitura do Corão em árabe, proibição de recitações em Corão árabe, até chamadas nas mesquitas começaram a ser feitas em turco por vários anos,
proibiram o ensino de o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Depois ele mudou o alfabeto, 5 anos depois da fundação da Turquia, de letras árabes para letras latinas, entre N coisas, justamente para deixar sempre de lado a religiosidade das pessoas. Mas, de uma forma ou outra, Erdogan tem ambições de, sim, como um neo-otomano, um novo otomano, como o novo sultão dos povos turcos, não é só da Turquia, inclusive. Recentemente, acho que semana passada, o primeiro-ministro da Suécia estava na Turquia por causa da adesão à OTAN, que, né, depende do voto de Erdogan e da Hungria. Que coincidência, aliás, só depende dos dois, aliás. Similaridades demais desses dois líderes, né, da Hungria e da Turquia hoje, infelizmente. E ele recebeu, né, no palácio que ele fundou depois de ser presidente, palácio com 1.150 salas. Acho que um dos maiores palácios do mundo. Um desperdício danado, muito luxo, tem gastos bilionários no palácio, etc. E ele recebe todos os líderes, inclusive esse primeiro-ministro da Suécia foi recebido por um show, praticamente, de todos os trajes de todos os povos turcos que já existiram no mundo, e com marchas, com coisas muito assim, muito uma vontade declarada de volta de povos turcos, uma força unida e etc. Até chegou a ter piadas na Suécia, nos jornais da Suécia, dizendo que a Turquia está sendo administrada por vikings, por povos históricos antigos, e era tão engraçado o vídeo que circulou. Mas tem isso. Ele realmente quer ser novo sultão do povo turco e da região e novo líder dos muçulmanos. Portanto, ele teve muito problema com o Egito. Egito, antes do otomano, era califado estava no poder do Egito, era o maior país muçulmano até o otomano ocupar o Egito em 1517. Depois, os otomanos foram o maior país do mundo e levaram o califado junto com seu poder até ter seu fim, né, oficialmente, depois da Primeira Guerra Mundial. Aí, o califado, hoje, simbolicamente, está no parlamento turco, mas não existe mais, né? A Turquia é um país laico, entre aspas. Digo entre aspas, justamente para entrar nesse diretoria de assuntos religiosos que o professor Valdir comentou. Esse foi fundado por Atatürk, eu diria justamente para restringir, limitar e controlar a religiosidade das pessoas. Hoje, todos os líderes, guias, não diria sheiks, qualquer sheik tem uma denominação diferente no mundo árabe. Sheik, inclusive pessoas ricas são sheiks, né? Não é isso, seria imam. Seria líder religioso daquela mesquita que orienta, como se fosse um padre de uma igreja católica, como se fosse. Nomeados por essa diretoria e assalariados por essa diretoria. E todas as coisas que essas pessoas falam na mesquita não são coisas que eles mesmos querem falar, são enviados para eles o que devem falar nos sermões. E hoje essa diretoria tem, acho que, o segundo maior orçamento público. Acabei de ler, 35 bilhões anualmente o orçamento dessa diretoria, para ter ideia, acima de quase todos os ministérios. Ele acima de tudo, praticamente. Por quê? Justamente o que o professor Valdir falou. A religião é ótima matéria na mão do Erdogan. Erdogan usa muito a religião para seu interesse político. Ele manipula muito bem a religiosidade, entre aspas. Eu não digo que ele é religioso, mas ele se demonstra muito religioso. Ele lê o Corão muito bem, ele estudou na escola religiosa, ele faz orações diariamente, tá? Ele fala muito, ele grita para Israel, ele fala isso, ele defende os muçulmanos no mundo, sabe? 35% do povo vota só por ter essa postura do Erdogan, praticamente. Então, ele usa a religiosidade muito bem. O professor Valdir focou um assunto muito delicado. Ele usa funerais de militares, de povos em geral, para seu político. Ele chega a colocar seu braço no caixão da pessoa morta, faz um discurso com o microfone durante o final. De onde se viu isso? Chegou a esse ponto, até usar mortos, vamos dizer, né, para seu interesse político. Então, hoje, a religião seria uma das maiores poderes do Erdogan. Ele demonstrando a religiosidade e dizendo que nós sofremos muito, sim, realmente. Os religiosos sofreram muito durante o regime kemalista e durante golpes militares. Na Turquia, até Erdogan mudar, que era uma das reformas exigidas pela União Europeia, era impossível entrar nas universidades com usando lenço. Era impossível ser funcionário público se usar lenço, se fizer oração diária, que é obrigatório para os muçulmanos.
era justamente desse laicismo, sabe? Que não ter religião no país, praticamente. Se é religioso, você não tem lugar aqui. Você não pode se tornar juiz, não pode ser um professor universitário, não pode ser um diretor de um hospital público. Então, é uma das reformas, logicamente, né, dá direito a blá, blá, blá. Aí isso está sendo usado. Erdogan realmente revogou esses absurdos, tal. Então as pessoas dizem que se Erdogan for embora, essas pessoas religiosas, essas coisas vão voltar de novo. Essas restrições vão voltar de novo. Nós de novo vamos ser oprimidos. Então o que ele usa muito, esse sentimento, esse medo que as pessoas têm, às vezes com razão da história, do passado. Por isso, por exemplo, o partido principal de oposição, o CHP, está dizendo que vamos fazer uma lei garantindo que todo mundo vive como quer, com qual roupa quer. Aí Erdogan disse que não, vocês vão mudar de novo isso, vão mudar a Constituição de novo. Então, é um assunto bastante, eu diria, útil, a questão religiosa para Erdogan. Hoje é muito perigoso também. Quem fica mais prejudicado nesse uso da religião pela política é a própria religião. A religião está sendo confundida com política. Por exemplo, nenhuma religião promove, incentiva a polarização, divisão na sociedade, né, na população. O que Erdogan está fazendo isso? Uma inimizade dentro do povo para poder continuar no seu poder, infelizmente. Certo. Eu estava lembrando aqui, Mustafa, daquele livro Neve, do Pamuk. Né? Lá é levantado um dos assuntos na questão do véu islâmico, né, do hijab. Né? Estou tentando lembrar se ali estavam tentando impor o uso ou era o contrário. Quem queria usar, as moças que quisessem usar, eram proibidas de usar. Você pode me recordar como é que era exatamente no livro do Pamuk? Eu não me lembro exatamente como passava no livro, mas eu li vários livros do Orhan Pamuk, inclusive ele veio aqui, acho que 2005, 2006, se não me engano. Sim, a Turquia não tinha permissões para usar véu nas universidades, nas esferas públicas, nos tribunais, etc. Então, acho que era um dos personagens que queria usar, mas não era permitido usar. A princípio, é uma discussão constante, hoje é liberado, mas também hoje muito politizado. Quase quando você vê uma pessoa com lenço, quase atribuído que ele é apoiador de Erdogan, que não tem nada a ver. Mas, infelizmente, esse uso faz com que se tornasse esse ponto. Aqui também, infelizmente, temos, nesse caso, bastante similaridades da questão religiosa, infelizmente. A segunda parte do programa será apresentada na próxima terça-feira, 29 de novembro, quando nossos entrevistados vão tratar da sempre adiada adesão da Turquia à União Europeia, de como a Turquia está faturando com o conflito na Ucrânia, das relações entre Turquia e Rússia e das próximas eleições presidenciais turcas em 2023.